Oi, você chegou e está assistindo a palestra do Centro Espírita Paulo Ortiz, que fica em Jacareí. E esse ano a casa completa 100 anos de atividade. E isso é uma grande alegria, porque são 100 anos, como diz o tema. E eu vou contar só para você. Esse tema foi escolhido democraticamente, sabia? Houve uma eleição dentro da casa para escolher. Várias pessoas deram várias ideias de vários temas e esse que foi escolhido. Olha que tema legal. 100 anos amparando e sendo amparados no amor e na caridade. E essa é a realidade dessa casa, que ampara muita gente, me ampara, e também traz muito amor e caridade. E isso porque cuida de muitas famílias, e não só a caridade física, mas também a caridade moral. A caridade em todas as palestras, a caridade em todos os trabalhos, a caridade na escuta, no atendimento fraterno. Você sabia que mesmo agora, nesse tempo de pandemia, tem o telefone que você pode ligar e você marca com uma pessoa para você conversar com ela? É muito importante esse trabalho, não é verdade? Bom, então eu vou contar outra coisa para vocês. Essa casa me recebeu de braços abertos há quase 15 anos. E eu fui recebida com um amor incondicional. Eu fui acolhida do jeito que eu sou, da forma que eu falo, da forma que eu penso. E isso é muito importante para a nossa individualidade. E todos são tratados exatamente da mesma forma. Então, quando você quiser e puder, apareça na casa. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito de instinto e inteligência. Esse tema é bem bacana. E para começar, a gente tem que ter um plano geral da evolução do espiritismo. E isso a gente vai conseguir através da fala de André Luiz. Olha que interessante que ele conta para a gente. Do leito oceânico, moveu-se em direção à lama das margens, ou seja, nós somos criados espíritos simples, espíritos ignorantes, e quando nós começamos no desenvolvimento aqui do planeta Terra, tudo começou lá no fundo do leito oceânico. E a gente foi subindo na água do oceano e depois a gente moveu em direção às margens. Debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas. Ergueu-se do solo e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou de simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram entre nós. Então, olha que legal, é uma síntese da evolução do homem no planeta, dos seres vivos no planeta, em uma frase. Por isso que tem esse simbolinho, ó. Não, do outro lado. Aí, ó, esse simbolinho da escada subindo. Porque tudo na vida de um espírito é um processo evolutivo, segundo nossa visão espírita. Então, segundo o espiritismo, nós viemos lá do início, simples e ignorantes que Deus nos criou. E depois a gente foi evoluindo, foi melhorando, foi crescendo, evoluindo só de pequenas sensações até a gente ir até criar o processo de inteligência. E é sobre isso que a gente vai falar mais um pouquinho. Mas era importante a gente dar esse passo inicial, para quem não conhece, ou só para a gente relembrar, para nós entendermos direito de onde vem instinto e de onde veio o processo nosso de inteligência. O instinto começa lá nas plantas.
E esse instinto, estranho falar que planta tem instinto, né? Uai, de onde ela pega a água? Aperta a raiz e pichu, lá no fundo da terra para ela pegar a água, para ela pegar o alimento. Ela se vira para o sol para poder pegar o ar e fazer a fotossíntese. Então vejam que as plantas também têm seus instintos, assim como os animais, que precisam de muitas outras coisas além das plantas. Então, os instintos são atos inatos, já nascem com a gente. São espontâneos, são involuntários, a gente faz sem pensar e geralmente estão ligados à sobrevivência, ou seja, à continuidade da vida. O instinto de conservação está presente em todos os animais, em todas as espécies. Nos animais irracionais, de forma mecânica, esse instinto já está incutido dentro deles e de forma mecânica eles já fazem. E nos racionais, que somos nós, a gente já faz esse instinto um pouco mais sublimado, de uma forma mais racional, pensando naquilo que a gente vai fazer. Então, esses instintos são principalmente para atender às necessidades fisiológicas: respirar, alimentação, sono, abrigo, água, o número 1, o número 2, descanso, segurança, que todos nós, por estarmos num corpo animal, necessitamos. É só a gente pensar quando a gente era criança e agora nós adultos. Quando a gente é criança, a nossa preocupação, nem tanto, né? Que a gente não pensa muito quando a gente respira, mas a gente chora para comer, a gente tem uma dificuldade bem grande de ficar de pé, ou a gente tem o instinto de fugir, o instinto quando a gente tem medo. E como eu coloquei aí o chimpanzé, é só a gente pensar um pouco no quanto ele é próximo ao humano. São poucos DNAs aí diferentes nossos que nos separam do chimpanzé. E da mesma forma ela cuida, protege e ampara o seu filhote. Assim como todas as mães e todos os pais deveriam cuidar e proteger todos os seus filhotes. Quando nós saímos do processo de puro instinto para o processo de inteligência, nós vamos ver que a gente começa a refletir, a pensar, a ter atos voluntários. Dependendo do que nós estamos passando, tudo aquilo que nos acontece, qualquer situação, a gente vai refletir, nós vamos pensar a respeito dela, ou para sair, ou para melhorar de alguma forma. Ou seja, a inteligência é atributo do espírito, está essencialmente nosso. Nos animais, eles têm algum comecinho de rudimento de inteligência, mas vocês podem ver que quando a gente treina cachorro, cavalo, tem alguns cientistas já treinando golfinhos. Quando eles fazem esse tipo de treinamento, todos eles têm um limite, eles não ultrapassam, né? Mesmo que seu cachorro olhe para você e você sabe o que ele está pensando, é um rudimento de inteligência. Ele não é tão inteligente quanto você, eu acho. Eu espero que sim. Muito bem. Então, a inteligência nos seres humanos, ela possibilita a gente a conhecer, a compreender, a raciocinar, a aprender e a ter moral. Os animais não têm nenhum processo moral. Então, dependendo da evolução que o seu espírito tenha, você vai desenvolver outras qualidades, como sabedoria, bondade, amor, vai sendo cada vez mais desenvolvido. E quando a gente se tornar espírito puro, sim, nós vamos nos tornar espíritos puros um dia, não sei quantos séculos, vocês, mais uma encarnação, vocês já são espíritos puros. Eu vou botar muito zero depois desse um aí. Muito bem. Quando a gente se torna espírito puro, a nossa superioridade intelectual é tão grande que a nossa moral é absoluta. Nós não temos mais nenhum apego a nada que seja material. Então, por isso, a nossa moral e a nossa intelectualidade vão ser absolutas. Então, quer dizer que a gente sempre tem instinto e inteligência? Sim. Nós sempre vamos ter, a não ser quando a gente for super evoluído, aí não. Mas eu vou te mostrar um exemplo como o instinto fica muito dentro da gente, mesmo você sendo bastante inteligente como você é. Olha lá, quando a gente é pituquinho, quando a gente está começando a aprender a andar, o que o pai e a mãe faz?
ajuda a gente a levantar, depois que a gente já está engatinhando, segurando a mãozinha, põe aquele pezinho tão fofinho em cima do pé da gente. Aí a gente dá um passinho, dá outro passinho, até que a gente cria uma firmeza, entende, compreende como é o andar, e aí a gente põe um pé na frente do outro, um pé na frente do outro, automatiza e a gente não pensa mais como a gente precisa, quando a gente é pituquinho, em como se anda. A gente não precisa mais disso, porque você automatizou dentro da sua inteligência. Só que se você quiser aprender a andar de skate, você vai ter que colocar todos os seus instintos à prova de novo. Você vai colocar o seu instinto de risco, você vai medir se você está correndo risco, está correndo perigo. Você vai ter que começar um outro tipo de equilíbrio que você não precisou até aquele momento. Ou andar de bicicleta é a mesma coisa. Você vai começar a colocar todos esses conhecimentos à prova até que você introjete todo aquele conhecimento e aí você sobe no skate e sai rodando por aí. O que não é o meu caso, porque nem andar de bicicleta eu não sei andar. E aí, se acontece alguma outra coisa na nossa vida, se você deixar de andar, por exemplo, vai ser uma grande dificuldade, porque você estava acostumado a andar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenvolver novos instintos. Como vocês já tentaram andar de cadeira de roda? Gente, como é difícil andar de cadeira de roda. Nossa senhora, eu já tentei por causa dos cursos que eu já fiz. Como é difícil a gente manejar, fazer curva, ir para frente, ir para trás, girar. Ave Maria, é muito difícil andar de cadeira de roda. Eu tiro meu chapéu para todos esses meninos e meninas que têm que ficar na cadeira de roda todos os dias. Vocês são heróis de verdade. Não aquele povo que está na TV agora. Vocês são heróis. Muito bem, aí depois que a gente introjetou todos esses novos conhecimentos, aí a gente consegue andar bem de cadeira de rodas. É uma coisa muito difícil, mas tudo é andar. É andar lá de bebê, é andar no skate, na bike, é andar de cadeira de rodas. São conhecimentos que a gente vai usar os nossos instintos e projetar os conhecimentos e nós vamos usar a nossa inteligência para a gente poder ter essas novas opções. Então, o instinto, ele é um guia seguro. Geralmente ele é bom, porque ele é uma força do inconsciente nosso. Por que geralmente ele é bom? Sabe quando você olha para alguma situação e você fala, isso não vai dar certo. Não é para eu ir nesse lugar. Isso é um instinto. Às vezes é um pouquinho de intuição também, né? Mas a grande parte é instintiva, né? Só que quando a gente fica muito tempo só com o instinto e o instinto não se transforma em inteligência, ele começa a se tornar muito prejudicial. E por quê? Porque quando a gente fala da inteligência, a inteligência traz o conhecimento, ela traz o progresso moral e ela traz a nossa evolução espiritual. Ou seja, o processo de inteligência, ele é acima do processo de instinto. Então, ficar só no instinto nos mantém na base do espírito. E a gente precisa evoluir, e a gente precisa melhorar. Por isso que a gente precisa dos dois. A gente desenvolve primeiro o instinto e depois, com o tempo, com a nossa evolução, a gente vai crescendo, desenvolvendo a nossa inteligência. E para finalizar, nós vamos mostrar para vocês alguns trechinhos de 2 livros. Primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 11, a gente encontra assim: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, olha que interessante. E a partir dos sentimentos, a gente sabe que vem a inteligência. E no livro Entre o Céu e a Terra, a gente encontra o seguinte trecho. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade.
E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, mais responsabilidade a gente tem, obviamente, porque a gente sabe das coisas. E aí, mais instrumentos e mais coisas a gente vai aprendendo. Por isso a importância da escola, né? Não deixa seu filho sair da escola, não. Faz ele terminar. E eu queria encerrar com esse pensamento. Inteligência significa um imenso acervo de lutas planetárias. Nós já passamos por muitas e muitas vidas, então nós temos guardados nos nossos espíritos muitas coisas, muitas ações que a gente já fez, já praticou ou deixou de fazer. Então, atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então, estará apto a elevar-se às novas esferas de evolução para a conquista da sua perfeição. Então, toda a inteligência que a gente guarda, todo o amor que a gente guarda, porque quando a gente fala de progresso espiritual, não é só a inteligência pela inteligência, são todas as outras virtudes que vêm acopladas a elas. E aí, com certeza, a gente chega no processo de perfeição, que é isso que a gente pretende. Então, agora eu vou convidar vocês para fazer a nossa prece final. Então, quem quiser, fecha os olhos, quem não quiser, deixa abertinho. E nós vamos pensar nesse momento como se nós estivéssemos dentro da casa de Paulo Ortiz. Naquele salão grande, bonito, com aquele palco na frente. De lá, uma das pessoas chamando o nosso número para a gente ir tomar passe. Ou sem número mesmo, né? E a gente vai levando o nosso pensamento, nos reunindo até a equipe espiritual que trabalha junto na casa de Paulo Ortiz. E vamos nos ligando a esses mentores, vamos nos ligando às equipes médicas e como nós vamos adentrando as salas de passe, nos sentando na cadeira, vamos vendo todos aqueles espíritos ao nosso redor. Vamos sentindo a espiritualidade maior, nos emanando as suas energias de amor, as suas energias de paz. Vamos mentalizando nesse momento o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, sendo envolto em energias de saúde, subindo a nossa imunidade física, subindo a nossa alegria, subindo o nosso amor ao próximo. Vamos imaginando o nosso corpo sendo envolto com todas essas energias positivas e amorosas do plano espiritual. E ali sentadinhos, nós vamos enviando essas energias para os nossos lares. Vamos envolvendo a nossa casa, todas as pessoas que moram, todas as plantas, todos os nossos animais, todo o nosso reservatório de água, garrafinha. Vamos imaginando toda a nossa casa envolta em energias de saúde, de paz e de amor. E vamos assim pedindo a esses espíritos tão amados que nos abençoem, que nos guardem, mas que envolvam todo o nosso planeta azul também em energias de saúde. Vamos agradecendo a todos os médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha na frente com toda esse amor, essa alegria, que eles sejam envoltos em tua paz. E vamos subindo o nosso pensamento e vamos agradecendo a Jesus. Vamos subindo agradecendo a Deus a oportunidade da nossa vida, a oportunidade de estarmos neste momento de transição planetária, a oportunidade de estarmos firmes e fortes no propósito da evolução.
e que a gente possa ajudar com os nossos pensamentos, com as nossas orações, toda a espiritualidade, para que isso passe e que para que todo o aprendizado fique guardado em nossos corações e na nossa inteligência. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde e que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima vida. Que Jesus o abençoe.